A admissão do funcionário do MEI na prática. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Contabilidade Facilitada. Me chamo Milane Albuquerque, sou empresária contábil e professora na Contabilidade Facilitada. E no vídeo de hoje você irá aprender como fazer a admissão, o registro de um funcionário no e-social. Então fica comigo após a vinheta. Aqui nós iremos aprender, você irá aprender comigo como admitir um funcionário na prática. Mas antes que você aprenda o passo a passo, existem algumas regras e algumas particularidades que você precisa conhecer. Então, antes de fazer todo o procedimento no e-social, você precisa seguir com um passo a passo. Primeiro é entregar a ficha de cadastro do funcionário. Quando você for admitir um empregado do MEI, é necessário que você envie para o empreendedor um checklist com toda a documentação necessária para fazer esse registro. E é necessário também que você faça a qualificação desse empregado. É necessário que você solicite que o colaborador, que o empregado, ele realize o exame admissional no prazo de até um dia antes da admissão, e você também precisará conferir se todos os documentos que foram entregues estão corretos, estão de acordo. Também é necessário cadastrar esse empregado e enviar ao e-social até um dia antes da admissão. Também ter o certificado digital da empresa empregadora. Então, esses são alguns pontos necessários, alguns procedimentos que você precisa fazer antes de fazer ali todo o cadastro no e-social. Falei aqui que era necessário realizar a qualificação e eu irei te mostrar agora como você realiza essa qualificação. Então, a qualificação do empregado, você vai acessar esse site aqui, lá do e-social, tá? E aqui, quando você acessar, ele vai solicitar algumas informações, como o nome do empregado, e aí você vai preencher todas as informações solicitadas e vai continuar. Após isso, ele já traz para você se toda a documentação está ok, se não tem nenhuma incongruência nos documentos desse funcionário. Então, aqui ele já traz para mim que as informações estão congruentes, que não há nenhuma divergência no cadastro, no CPF desse funcionário. Então, aqui eu irei continuar porque está tudo ok com a qualificação desse funcionário. Após isso, você também vai enviar para o e-social mensalmente, sempre que houver alguma movimentação. Quando se registra o funcionário, é necessário fazer a gestão desse funcionário, que é a folha de pagamento, férias, 13º, uma rescisão, quando houver. Então, é necessário enviar todas essas informações no e-social. A folha de pagamento, ela é mensalmente. É necessário também emitir o DAI, que é o documento de arrecadação do e-social, para pagamento do INSS, que é descontado do funcionário, o INSS patronal e também o FGTS. Então, todos esses encargos, eles são em uma única guia. E a guia tem vencimento dia 20 de cada mês. Então, essas são algumas informações necessárias que você precisa conhecer. E agora, como fazer o passo a passo, como admitir esse empregado? Você irá acessar o e-social e você pode acessar com o Gov ou com o certificado digital. Aqui estou no site do e-social, você selecionará aqui entrar com gov.br e irá continuar. Após continuar, o próprio e-social, ele vai trazer aqui para você um módulo. Então, é importante que sempre que você acesse, quando for para realizar uma admissão, uma rescisão de um funcionário do MEI, verificar se o módulo aqui está como simplificado. Se tiver como módulo geral, você vai se deparar com um layout totalmente diferente deste aqui. Então, é necessário que você troque o módulo. Aqui foi acessado com um CNPJ, com um certificado CNPJ. Então, a tela que aparece é essa aqui,
e aqui você muda o módulo para o módulo simplificado, certo? Sempre acessar o módulo simplificado. Alterei o módulo, irei seguir. Seguindo, então o primeiro ponto é fazer a inclusão desse empregador, que é do CNPJ MEI. E aqui você vai inserir essas informações do empregador, CNPJ e aqui a classificação, que no caso é um microempreendedor individual. E você vai confirmar esses dados e irá salvar, irá seguir. Seguindo, você irá apresentar aqui a aba de empregado. Então, se eu já cadastrei o empregador, coloquei todas as informações necessárias da empresa, agora é o momento de informar todas as informações do empregado. Então, aqui no empregado, você irá clicar em admitir, cadastrar. E quais são as informações necessárias para você cadastrar, admitir esse empregado no e-social? Número do CPF, a data de nascimento, a data de admissão e também a categoria do empregado. E o que é importante saber aqui? O MEI, ele só pode contratar um funcionário. E esse funcionário, ele deve receber até um salário mínimo ou piso da categoria. Então, precisa avaliar se há um piso de categoria para aquela função. E caso tenha, você irá comparar. Qual o salário maior? O valor do salário mínimo ou o valor que está na convenção? Então, você sempre utilizará o maior dos dois. Após isso, aparecerá a tela para você inserir o CPF desse empregado e após isso, alguns campos já são preenchidos de forma automática, que é o nome daquele empregado, né? A data de nascimento você irá inserir e também você vai precisar inserir a data de admissão. Após isso, você irá continuar. E percebe que o próprio sistema do e-social, ele traz uma linha do tempo. Então, aqui nós estamos em cadastros, depois a gente vai colocar endereço, carga horária daquele trabalhador. Então, ela traz essa linha do tempo e a gente vai preenchendo essa linha do tempo. Então, aqui ele já trouxe para mim, né, algumas informações, a data de nascimento também, e você vai preencher as informações necessárias. Após isso, ele traz endereço de residência do empregado. Então, você vai inserir o CEP e se esse CEP tiver cadastrado, ele vai aparecer todos os dados de forma automática, como o nome da rua e a cidade vai ser preenchido automaticamente. Mas caso esse CEP ele não seja localizado, você precisará inserir essas informações. Após isso, você vai continuar. Agora, uma informação super importante. Se você começou a cadastrar esse empregado, mas você verificou que ficou faltando alguma informação, o que você pode fazer? Você pode salvar o rascunho para que depois você volte e insira as informações faltantes, para que você não perca tudo que você já fez até o momento. Então, você vai salvar em rascunho e depois você finaliza. Após isso, você irá seguir dependentes. Se esse funcionário ele tiver dependentes, você precisa informar esses dependentes. E o que é necessário de documento? É necessário o nome do dependente, a data de nascimento e o CPF. Então, você irá clicar aqui em dependentes e irá avançar. Avançando, o próprio sistema ele já abre os campos para você inserir essas informações. Então, você vai inserir aqui o CPF desse dependente, o nome, data de nascimento e o tipo de dependente. É um filho, né? É um enteado? Então, aqui ele aparece as opções, você vai clicar aqui nessa setinha e ele te traz todas as opções ali que são de dependentes. E ele pergunta também outras informações. Esse dependente, ele tem dependentes para fins de declaração de imposto de renda pessoa física? E aí, se sim, você vai clicar que sim, e se não, você vai clicar que não. E ele traz também se esse dependente, ele tem um recebimento de salário família. Se for um dependente de menor, e aí você vai colocar que sim, e caso não, você clicará que não. E você irá concluir, né? Vai incluir esse dependente. Caso haja mais de um dependente, o que você vai fazer? Você vai salvar esse dependente, depois você vai incluir o próximo
dependente. Então aqui nós já preenchemos todos esses campos e iremos seguir para o próximo. Esse dependente aqui foi o que a gente acabou de inserir as informações. Quero incluir outro dependente. Então você clica aqui nessa caixinha, preencher, tá? Dependente, e quando você clicar, ele irá abrir todos os campos para você inserir as informações novamente. E você irá para o próximo, você irá continuar. Após isso, ele traz o campo de informações contratuais. Nesse campo de informações contratuais, ele pergunta qual tipo de contrato, qual a data de admissão, se o pagamento ele é feito mensal, semanal ou quinzenal. Então, todas essas informações precisam estar preenchidas. E percebe que o próprio sistema ele traz algumas informações que tem um asterisco, significa dizer que essas informações precisam obrigatoriamente ser preenchidas. Então aqui você vai inserir, né, se é prazo determinado ou indeterminado. Nesse caso aqui, se trata de um contrato de experiência. Então, por isso que está com um prazo determinado, definido em dias. Então, você vai inserir a data de admissão e também a data de término desse contrato. Importante lembrar que quando nós falamos em um contrato de experiência, ele tem duração de 90 dias, ok? Então, aqui você vai inserir as outras informações necessárias e irá continuar. E aqui ele traz também a natureza do trabalho. Se é um trabalho urbano, se é um trabalho rural. Então, clicando aqui nessa setinha, ele traz as opções e você seleciona a coerente com aquela atividade que o empregado irá realizar. Após isso, ele traz informações de cargo. Todo cargo, né, tem um CBO, que é a classificação da ocupação. Então, você pode acessar o site aqui da MTE e procurar o CBO daquele cargo, daquela função. Então, você vai colocar aqui qual o CBO, vai inserir essa informação. E aqui ele traz também algumas observações de contrato de trabalho, caso tenha, e aqui algumas capacitações. Existem algumas funções que é necessário ter uma capacitação, alguns treinamentos, e se for o caso, você vai inserir. Caso contrário, você irá continuar. Continuando, ele abre a aba de jornada de trabalho para você inserir qual a jornada de trabalho daquele empregado. Então, aqui ele traz algumas opções, né? 12 por 36, outros. E aqui ele também traz para você incluir, né, o horário de trabalho. E aí você vai definir aqui, né, qual os horários, o empregador, obviamente, já passou para você qual vai ser o horário, né, a jornada de trabalho daquele funcionário, e você vai inserir aqui. E se você inserir, por exemplo, inserir o horário da segunda-feira, vou clicar nessa abinha aqui, ele já traz algumas sugestões, mas se você não quiser uma sugestão que o sistema trouxe, eu quero incluir o horário de trabalho daquele empregado. Então eu venho aqui e vou incluir. E caso eu já selecionei o horário da segunda-feira e dos demais dias o horário seja o mesmo, então eu vou repetir o horário aqui, ó. Quando eu clicar aqui para repetir esse horário para os outros dias, automaticamente será preenchido. Mas é importante você também não esquecer de preencher aqui, de clicar aqui quando for o dia de folga daquele funcionário. Por exemplo, domingo. Funcionário não trabalha no domingo, então no domingo eu preciso preencher aqui, clicar aqui que se trata de uma folga desse empregado. Após isso, o sistema já irá me trazer que esse funcionário ele já está ativo na empresa e ele traz as informações desse funcionário que está ativo, como CPF e nome. Caso você precise alterar algum dado cadastral, você pode clicar aqui, ó, em dados cadastrais e fazer a alteração devida. Mas percebe que aqui ele já traz qual funcionário que está ativo e ele traz também outros campos. Quais são esses campos? Os dados contratuais, afastamento temporário, férias e desligamento. Então, caso fosse férias, então eu iria clicar na abinha de férias. É um desligamento, então na abinha de desligamento. E aqui ele traz os relatórios. É importante que sempre que você faça alguma alteração contratual, que você coloque ali
que você salve, na verdade, esses relatórios. Então, aqui na aba de relatórios, como eu mencionei anteriormente, ele traz o histórico de movimentações trabalhistas. Então, sempre que você realizar alguma alteração cadastral, é importante que você salve esse relatório. E quando você, aqui tem a aba de movimentações trabalhistas, então você vai clicar nessa movimentações trabalhistas para visualizar todo o histórico de eventos daquele empregado. Então percebe, pessoal, que cadastrar, né, esse funcionário, que admitir esse funcionário no e-social, ele se torna algo simples, dinâmico, porque aqui é você ter um entendimento das informações e inserir as informações congruentes. Então, feito isso, o sistema ele é muito dinâmico, colocando todas as informações, inserindo todas as informações, você já terá feito essa admissão. Após isso, já inseri todas as informações necessárias de salário aqui, ó, nessa abinha aqui, você vai inserir tudo, né? Vai inserir todas as informações. Nessa linha do tempo que a gente percorreu, inserindo todas as informações de dependente, de endereço, de salário, todas as informações você vai inserir. Após isso, finalizou, o sistema já traz que esse funcionário já está ativo na empresa, você salva esses relatórios e também os dados cadastrais e contratuais desse empregado. Então, é super importante que você salve esses documentos, envie para o seu cliente e deixe ali. E sobre o contrato de experiência, o que é importante que você entenda, ele é de no máximo 90 dias e ele só pode ser prorrogado por uma única vez. Ele pode ser de 30 dias e depois prorrogado por mais 60 dias. Ele não pode ser prorrogado por mais de uma vez e ele pode ser de 45 dias e prorrogado por mais 45 dias. Além disso, existem alguns dados de contrato, né, algumas informações que são necessárias. Primeiro, o tipo de contrato. É um contrato determinado ou indeterminado? E agora você pode estar com a seguinte dúvida: professora, eu inseri que é um contrato determinado, é um contrato de experiência. Agora o funcionário ele irá continuar na empresa. Como que eu faço agora? Porque lá eu inseri que tinha uma data de término de contrato. Você pode voltar lá no sistema, em dados cadastrais, e você pode inserir essa informação. Mas não se preocupe com isso, porque depois dos 90 dias, se esse funcionário ele não for desligado, o sistema já entende que agora é um contrato por tempo indeterminado. A data prevista para término, quando for um contrato por prazo determinado, a matrícula, que é o número único diferente dos outros trabalhadores, unidade de pagamento, se é mensal, se é semanal ou quinzenal, salário base, então você vai informar o salário daquele empregado, regime de jornada, natureza da atividade, CNPJ do sindicato da categoria, descrição do cargo e o CBO. Essas informações elas são necessárias para que você faça o registro desse funcionário. Eu sei que aqui, quando a gente traz material, ele fica um pouco pequeno e talvez você não tenha conseguido visualizar esses campos. Mas essas informações aqui, elas são necessárias para que você faça a admissão desse empregado. Eu espero que agora você tenha aprendido como fazer a admissão desse funcionário no e-social. E você também pode estar com a seguinte dúvida: o meu cliente é MEI, só tem um funcionário, eu não tenho sistema, dá para fazer tudo pelo e-social? Sim, pessoal, o sistema simplificado tem justamente esse objetivo, que você faça tudo de forma simplificada dentro do portal do e-social. Você não precisa de sistema nesse momento. Agora, se depois surgir outras empresas do Simples, do regime normal, aí sim é necessário que você tenha um sistema. Espero que você tenha aprendido e eu te vejo no próximo vídeo.